Podemos nos assentar. Meu irmão e minha irmã, hoje o Senhor fala nessa primeira leitura sobre o arrebatamento de Elias, que subiu depois que sua missão se encerrou, subiu para os céus numa carruagem de fogo. Esse é um momento muito marcante, onde Elias também deixa uma grande porção, a dupla porção do seu espírito com o seu sucessor, profeta Eliseu. E aqui conta essa história com uma narrativa bonita. Os dois estavam indo juntos porque o Senhor disse a Elias que queria encontrá-lo às margens do Rio Jordão. Foram para lá Elias, Eliseu e os seus filhos. Elias queria ir sozinho adiante. Eliseu falou: não, senhor, eu vou com você. Ficaram os filhos para trás e os dois foram. Tendo que atravessar o Rio Jordão, Elias pega o seu manto e bate na água do Jordão e ela se abre. E eles passam para o outro lado a pé enxuto. E nesse momento, Eliseu diz para Elias: quando você se for, me dê a dupla porção do seu espírito. E Elias disse: o que você está pedindo não é fácil não, é muito difícil. Mas eu vou te dar um sinal. Se você me vir sendo levado, arrebatado aos céus, e vir também os cavalos e a carruagem de fogo, você receberá o meu espírito. Se não, contente-se. E de fato, Eliseu viu o momento em que Elias foi levado para o céu, em corpo e alma, por uma carruagem de fogo com cavalos de fogo dentro de um redemoinho. Eliseu, meu irmão e minha irmã, voltou pelo mesmo Rio Jordão e ele também abriu o rio usando o mesmo manto que Elias havia usado. Dois grandes profetas do Antigo Testamento, da Bíblia, que nos mostram que precisa-se ser fiel e inclusive pedir ao Senhor sua graça e seu poder para se realizar bem a missão aqui nessa terra. Meu irmão e minha irmã, todos nós de alguma maneira somos também profetas do Senhor, e nós devemos ansiar, como Eliseu ansiou, falar em nome de Deus, ensinar, admoestar, chamar atenção, servir a Deus com todo o coração. Aquele homem não pediu a dupla porção do espírito de Elias pela vaidade, não. Aquele homem pediu a dupla porção do espírito de Elias para servir ainda melhor a Deus, para fazer ainda mais a vontade de Deus na sua vida. Por isso nós também, pequenos que nós somos, devemos pedir ao Senhor que a sua graça esteja em nossa vida, que a sua força esteja em nós, para que com aquilo que nós somos e temos e podemos, fazermos o melhor da vontade de Deus para nossas vidas. Peça a força de Deus. Não tenha receio, não tenha vergonha, não tenha medo. Ninguém é digno dela, mas o Senhor lhe concede àqueles que pedem com sinceridade. Veja que Elias até mesmo passou por momentos duros e difíceis. Ele enfrentou um rei, o rei de Israel da época, com sua esposa, que também era inimiga dele.
O rei Acabe era inimigo de Elias. A sua esposa ganhou fama entre as gerações até hoje. Jezabel. Perseguiram o quanto puderam aquele homem, mas Deus esteve sempre com ele. E no deserto, meu irmão e minha irmã, depois que o rebento que Deus havia colocado, rebento de água, que Deus havia colocado do seu lado para caminhar com ele e alimentá-lo da água, acabou. Houve um momento em que ele perdeu todas as suas energias, suas forças, e ele de repente se prostra e pede a morte a Deus. Fraqueza, cansaço, o limite humano. Vem o desânimo, cai por terra e pede a morte. Mas Deus não abandona os seus. Ele manda um anjo, e o anjo lhe dá do que comer e do que beber, e diz para ele: levanta, come, reforça-te e continua, porque o caminho é longo. É como se ele estivesse dizendo isso para nós, nos nossos cansaços, nas nossas aflições, em nossas dores. Alimente-se, alimente-se da Eucaristia, alimente-se da palavra, alimente-se de Deus na oração, do Espírito de Deus. Levanta, anda, continua, porque ainda tem muita estrada pela frente na sua vida. E o Evangelho de hoje, meu querido, minha querida, é uma chamada de atenção ao modo como agimos em nossa vida. Veja bem, e vocês deverão entender isso, que muito mais do que aquilo que nós fazemos, está a maneira com que nós fazemos, a disposição do nosso coração quando nós fazemos. E aí Jesus, ele vai nos ensinar 3 ações de justiça. Primeiro ele vai dizer sobre a esmola. Quando você der esmola, não toque trombeta dizendo que você é bom, caridoso, bondoso, dadivoso. Eu já vi na minha vida gente que dá esmola, chega uma pessoa na porta de casa, fala: você tem alguma coisa? E pega lá um macarrão, dá para ele, e depois volta para dentro de casa falando mal do mendigo, dizendo que é forte, tinha que trabalhar, está mais com cara de vagabundo. O que adiantou essa esmola que você deu, meu irmão e minha irmã? Não adiantou nada. Aliás, fez foi você pecar. Essa esmola não valeu nada, fez você pecar ainda. Quem é você para julgar alguém, para apontar o dedo para alguém, para dizer que fulano tinha que trabalhar, para chamar alguém de vagabundo? Meu irmão, minha irmã, tem que pensar a vida. Mais do que essa disposição, do que a obrigação nossa em fazer o bem, está a nossa disposição de coração para fazê-lo. Humildade, desprendimento, fazer isso pensando que Deus provê na sua vida cada vez mais. Que a sua mão direita não saiba, aliás, sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. Depois Jesus vai falar da oração. Olha, quando você for rezar, seja humilde. Seja humilde. E não faz isso para aparecer, não. Quem faz isso é o hipócrita. Quem faz isso é o fariseu. É o que quer aparecer lá na praça pública rezando. Faz isso de coração. Encontre Deus no seu oculto. Vai para o seu quarto, se ajoelha no chão,
Reza para Deus, Ele vê o oculto, Ele vê o escondido e Ele vai te recompensar na sua prece, porque ela foi feita com sinceridade. Isso é muito importante, meu irmão e minha irmã. Muita gente reza para mostrar que reza. Você não tem que mostrar nada para ninguém. Sua relação não é política, não é diplomática com esse mundo. Sua relação, meu irmão e minha irmã, é com Deus. Vai chegar uma hora na sua vida, na minha, na sua, em que nós estaremos sozinhos. Você pode até estar lá no seu leito de morte, alguém pode pegar sua mão, pode ter um monte de pessoas ali em volta de você rezando Ave Maria, Pai Nosso, Credo, mas aquele momento ali é só entre você e Deus. É interessante que é o momento mais solitário que uma pessoa vive, é a hora da morte. É só você com Deus. Pode ter uma multidão em volta, é você com Deus. É você e Deus. Cultive isso desde agora, porque hoje também, meu irmão e minha irmã, desde agora na sua vida é você e Deus. No fim das contas, é você com Deus. A mesma coisa Jesus vai dizer sobre as pessoas que jejuam. Faça o seu jejum sem aparecer, sem querer mostrar que está jejuando. Fulano, por que você não veio almoçar? Estou jejuando. Fulano, por que você está com essa cara triste? Eu estou jejuando. Ou, e esse cabelo despenteado? Eu estou jejuando. Pelo amor de Deus, está valendo nada esse jejum. Vai lá e enche um prato de comida e come. É muito melhor. Faça seu sacrifício no oculto, porque Deus que vê o oculto te recompensará. Não adianta nada você fazer graça para os outros, meu irmão e minha irmã, para dizer que você é melhor, mais santo, mais próximo de Deus. Isso não vale nada para Deus. Não vale nada. Vai provocar a inveja dos outros, a raiva, ciúme, a ira de quem é contra Deus, por exemplo, de quem não se anima com essas coisas e acha isso já uma besteira. Sim, hoje, muito mais do que 20 anos atrás, as pessoas nos ridicularizam pela nossa fé e acham que essas coisas são bobagem. Mas ainda existe um ambiente religioso. No momento em que você jejuar, passa perfume. Aqui fala para passar na cabeça, passa só no pescoço, né? No punho. Penteia bonito o seu cabelo. Fica com a carinha boa, para que ninguém pense que você está fazendo um sacrifício ao Senhor. Para que ninguém pense, meu irmão e minha irmã, que você está fazendo um jejum. Deus que está no escondido, Ele verá e vai te recompensar. Veja bem, meu irmão e minha irmã, todas essas três práticas, a esmola, o jejum, a oração, todas elas são muito comuns, são muito concretas. São atitudes de vida. E mais do que atitude por si só, o que importa é como eu realizo isso a partir do meu coração. Deus que vê o escondido, vê o que, meu irmão? O escondido onde? No seu coração. Na verdade, isso aqui é para dizer para nós, tudo que você faz na sua vida depende da sua intenção, depende do seu coração. Você sabia, meu irmão e minha irmã, que não peca quem não sabe que está pecando? Você sabia disso?
Eu posso até fazer uma coisa errada na minha vida, mas se eu fiz isso com reta intenção, eu não peco. Eu não estou pecando. Deus olha o seu coração, a sua maneira de se comportar, a sua atitude pessoal interior. Eu não posso infringir uma regra se eu não sei que estou fazendo isso, mas eu posso sim quebrá-la se eu sei que estou fazendo isso para merecimento pessoal, no caso do Evangelho. Humildade, sinceridade. Deus olha para você e te conhece mais do que você mesmo se conhece. Apegue-se a essa palavra no decorrer da sua vida. Peça ao Senhor muita luz para que cada dia que você vive seja bem vivido e que você um dia possa diante do Senhor agradecer, bendizer, louvar e adorar aquele que estará na frente de você diante do trono, e assim possamos todos juntos nos regozijar na vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.